Eu estava na fila do pedágio quando o telefone tocou. Era meu marido. Amor, minha mãe mandou mensagem perguntando se a gente já tá chegando. Olhei para o relógio no painel. 2h40 da tarde de uma sexta-feira. Ainda tínhamos pelo menos 1h30 de estrada até chegar em casa, em Santo André. A viagem para Guarujá tinha sido boa. Os 4 dias de descanso que eu precisava depois de 2 meses de planto seguido no hospital. Fala que a gente chega umas 4h30. Eu disse, adiantando o carro na fila. Ela perguntou se pode passar lá em casa para ver a gente. Alguma coisa na forma como ele disse isso, pausado demais, me fez apertar o volante. Ela já foi lá, foi, eu disse. Não foi pergunta. Silêncio do outro lado. Então ele murmurou. Ela falou que foi dar uma organizada porque a gente ia chegar cansado. Meu estômago virou. Dona Conceição e suas organizadas. A última tinha sido há 8 meses, quando ela resolveu reorganizar a cozinha enquanto eu trabalhava no turno da noite, e passou 3 semanas até eu encontrar onde ela tinha guardado a minha panela de pressão. Antes disso, foi quando ela levou as roupas de inverno do Mateus para lavar, porque a criança não pode usar roupa guardada cheirando a naftalina, e devolveu tudo encolhido porque colocou na secadora no calor errado. Que tipo de organizada, Rafael? Ela não quis falar ao certo. Disse que é surpresa. Fechei os olhos por 1 segundo. Respirei fundo. Tá bom, a gente chega e vê. Desliguei antes que ele pudesse responder. No banco de trás, Mateus dormia com a cabeça encostada na janela, os cabelos embaraçados de tanto vento e água salgada. Ele tinha passado os 4 dias quase que inteiramente dentro do mar, saindo só para comer, e agora dormia com aquele sono pesado de criança que usou o corpo inteiro. 9 anos. Meu filho de 9 anos, que ainda dormia abraçado na mochila surrada do avô quando estava no carro, porque dizia que o cheiro de couro velho o deixava tranquilo, olhei para a mochila no banco ao lado dele. Uma mochila de couro marrom, gasta nas alças, com um rasgo pequeno costurado com linha grossa do lado direito. A mochila do meu pai. Meu pai tinha falecido 18 meses antes. Câncer de pulmão, rápido demais para a gente se preparar. Ele era um homem de poucas palavras e gestos grandes, o tipo que não dizia, eu te amo, mas aparecia às 6 da manhã com seu carro velho para te ajudar a se mudar. A mochila tinha sido dele por quase 20 anos. Ele a usava para tudo, para o trabalho, para pescar, para as viagens de fim de semana que ele fazia até os últimos meses que teve saúde. Quando ele morreu, eu trouxe a mochila para casa sem nem pensar muito. E foi Mateus quem se apegou a ela. Posso usar para a escola, mãe? Eu disse que sim. Depois ele passou a usar nas viagens. Depois começou a dormir com ela perto quando estava com saudade do avô. 1h10 depois, entrei na nossa rua e vi o carro de Dona Conceição estacionado em frente ao prédio. Meu coração acelerou. Rafael estava na calçada com ela, os dois de costas para mim, olhando para o prédio. Dona Conceição estava com um avental ainda amarrado na cintura, o que significava que ela tinha chegado cedo e trabalhado bastante. Estacionei, e antes que eu abrisse a porta, Mateus já tinha acordado sozinho, aquele sexto sentido de criança que sente quando o carro para na rua de casa. A vovó, ele disse, vendo pela janela. O que ela tá fazendo aqui? Vamos descobrir, eu disse, tentando manter a voz normal. Dona Conceição se virou quando ouviu as portas do carro. Ela sorriu daquele jeito amplo, os braços abertos para o neto. Meu amor, que saudade! Vem cá, vem abraçar a vovó. Mateus foi, como sempre vai, porque ele ama a avó sem nenhuma das ressalvas que eu carrego. Rafael veio até mim enquanto eu tirava as bolsas do porta-malas. Ela chegou cedo, ele sussurrou. Umas 10 da manhã. 10 da manhã. Repeti devagar. Rafael, a gente saiu na quarta. Ela ficou aqui 2 dias sozinha? Ela quis ajudar Mariana. Isso é o que me preocupa. Subimos todos juntos no elevador. Dona Conceição não parava de falar, do calor, da estrada, de como o Mateus estava crescido, de uma promoção que tinha achado no mercado. Eu sorria e respondia no automático. Minha mente estava correndo, tentando calcular o tamanho do estrago. Quando chegamos na porta, ela foi na frente. Deixa eu abrir, deixa. Tirou a nossa chave reserva da bolsa com uma naturalidade que me deixou sem fala. A chave que tínhamos dado para ela guardar para emergências.
para emergências. Entramos. O cheiro foi a primeira coisa. Aquele cheiro de produto de limpeza forte, daqueles que deixam a casa com cheiro de hospital, que eu detestava especialmente por passar 12 horas por dia num hospital e não querer levar aquilo para dentro de casa. O segundo sinal foi a sala. Ela estava diferente. Não radicalmente, mas diferente. Os quadros tinham sido reposicionados. A estante tinha sido reorganizada. Os livros que eu deixava na ordem que me fazia sentido agora estavam por tamanho. Organizei tudo. Dona Conceição disse satisfeita. A estante estava uma bagunça, Mariana. E as almofadas, que mistura de estampa que não combinava com nada. Onde estão as almofadas antigas? Eu perguntei. Ah, aquelas. Doei. Tinha umas lá que estavam puídas, sem graça. Comprei umas novas ali no magazine, ficou muito mais bonito. Olha só, as almofadas novas eram bege e cinza. As que eu tinha eram coloridas, cheias de cor, porque eu tinha escolhido cada uma num lugar diferente ao longo dos anos. Uma eu tinha comprado numa feira de artesanato no interior, quando estava grávida do Mateus. Outra era de uma viagem que eu e Rafael tínhamos feito para Recife antes de nos casarmos. Respirei fundo. E o resto da casa? Eu perguntei. Ah, fiz uma limpeza geral. Quarto de vocês, cozinha, o quartinho de armazenagem que estava um horror. Ela pausou, sorrindo, e fiz uma surpresa no quarto do Mateus também. Mateus olhou para mim. Eu olhei para ele. Os dois fomos pelo corredor sem dizer nada. A porta do quarto dele estava fechada. Dona Conceição chegou na nossa frente sempre com aquele gesto teatral dela e abriu. Tcham! Eu parei. O quarto estava reorganizado do zero. A cama tinha sido movida de parede. As prateleiras, onde Mateus guardava sua coleção de miniaturas de carros que ele e o avô tinham montado juntos ao longo de 4 anos, estavam vazias. No lugar das miniaturas, havia vasinhos de planta artificiais e porta-retratos com fotos de paisagens que eu nunca tinha visto na vida. A escrivaninha estava no canto oposto. E a caixa de papelão grande que ficava embaixo da cama de Mateus, a caixa onde ele guardava desde os 3 anos cada desenho que fazia, cada cartão que recebia, cada bilhete da escola. Cada lembrancinha que o avô tinha dado para ele não estava mais lá. Vovó, a voz de Mateus saiu pequena. Cadê minha caixa? Que caixa, meu bem? A minha caixa de coisas, que fica embaixo da cama. Dona Conceição fez um gesto com a mão. Aquela caixa velha, cheia de papel amassado, eu joguei fora, amor. Aquilo não prestava mais nada. Todo aquele papel velho, desenho rabiscado. Você já é grande demais para ficar guardando isso. Olha como ficou mais espaço no seu quarto agora. Mateus ficou quieto. Aquele quieto de criança que ainda não processou, que ainda está esperando que alguém diga que não é verdade. Os desenhos do vovô estavam lá, ele disse baixinho. Que desenhos? Dona Conceição perguntou, genuinamente sem entender. Os que eu fiz pro vovô quando ele estava no hospital. Ele devolveu para mim antes de morrer. Disse que eu devia guardar. A voz dele tremeu na última palavra. Tava tudo na caixa, as cartinhas que ele escreveu para mim, o mapa do tesouro que a gente fez juntos, no aniversário de 7 anos. Tudo. Eu senti o chão se mover embaixo dos meus pés. Dona Conceição, eu disse e minha voz saiu de um lugar que eu não conhecia, calma demais para o que eu estava sentindo. E a mochila de couro marrom que estava no quarto do Mateus. Ela piscou. Aquela mochila velha e surrada? Coloquei no saco de doação junto com umas outras coisas. Estava muito gasta, Mariana. Você tem que ver o estado das alças. Umas alças novas para você eu ainda entendo, mas aquilo já não tinha mais jeito. Essa mochila era do meu pai. Silêncio. Era do meu pai que morreu há 18 meses. Meu filho dormia com ela porque sentia o cheiro do avô. Minha voz não tremeu. Eu não sei como, mas não tremeu. E a senhora jogou fora. Dona Conceição abriu a boca. Fechou. Eu não sabia que era do seu pai, Mariana. Eu pensei que fosse uma mochila velha qualquer. Não era. E a caixa de desenhos, a senhora também não sabia. E as almofadas que eu escolhi uma por uma, a senhora também não sabia. Eu me virei para Rafael, que estava parado na porta do quarto com uma expressão que eu não conseguia ler. Fala alguma coisa. Ele abriu a boca. Fechou os olhos por um segundo. Mãe,
Você entrou aqui por 2 dias sem a gente. Eu vim ajudar, Rodrigo. Rafael, eu corrigi no automático. Rafael, filho, eu vim ajudar. Eu tenho a chave para emergências e pensei, emergência? Não é, eles foram para a praia. E eu acho que a casa precisa de uma faxina. Eu disse, emergência é se cair um raio, se tiver uma inundação, se o Mateus precisar pegar alguma coisa urgente. Não é isso. Mateus tinha saído do quarto sem que eu percebesse. Ouvi o banheiro fechar com cuidado, que é o que ele faz quando não quer que a gente veja ele chorando. Meu coração partiu ao meio. Você está sendo exagerada. Dona Conceição disse, e eu notei que ela tinha cruzado os braços. Eu limpei a casa de vocês, comprei almofadas novas, organizei o quarto do meu neto. E você está me tratando como se eu tivesse feito alguma coisa horrível. A senhora jogou fora a última coisa que meu filho tinha do pai do meu pai. Eu precisei parar para respirar. O avô que o Mateus amava. O avô que morreu. A mochila que o Mateus levava em toda a viagem porque dizia que ajudava a sentir menos falta. A senhora entrou aqui, pegou isso e jogou fora como se fosse lixo. Eu não sabia. A senhora não perguntou. E é isso. A senhora não perguntou. Eu saí do quarto do Mateus e fui até o banheiro. Bati de leve. Meu amor. Silêncio. Mateus, meu amor, abre para mim. Ouvi o trinco girar. Ele abriu a porta com os olhos vermelhos, tentando parecer que não tinha estado chorando. Eu entrei e fechei a porta atrás de nós dois. Fiquei agachada na frente dele. Segurei o rosto dele com as 2 mãos. A mamãe vai resolver, tá bom? Prometo que vou tentar. Os desenhos do vovô, ele disse. Oi, Zai. Ele tinha escrito meu nome em todos eles, com letra grande, pro meu Mateus com amor. Eu sei que ele escrevia assim porque eu decorei de tanto olhar. Cada palavra era uma faca. Eu sei, meu amor. Eu sei. Fiquei com ele no banheiro por uns 10 minutos, até ele ficar mais calmo. Quando saímos, Dona Conceição estava na sala com Rafael. Ela tinha o casaco no colo, pronta para ir embora, mas ainda com aquela postura defensiva, a queixada levantada de quem acha que foi injustiçada. Para onde foi o saco de doação? Eu perguntei direto para ela. Eu levei para a pastoral da criança aqui do bairro. Eles têm um bazar beneficente todo. Quando? Ela pausou. Ontem de tarde. Então ainda pode estar lá. Eu peguei minha bolsa. A chave. Ela me olhou. Nossa chave reserva. Preciso que a senhora devolva agora. Ela ficou em silêncio por um momento longo. Então enfiou a mão na bolsa e colocou a chave na mesa de centro sem dizer nada. Rafael olhou para ela, depois para mim. Mariana, ele começou. Depois a gente conversa, Rafael. Agora eu preciso ir atrás da mochila e da caixa de desenhos do nosso filho. Peguei minha bolsa e saí do apartamento. A pastoral da criança ficava a 8 quarteirões de casa, numa salinha atrás de uma paróquia com azulejos azuis na fachada. Eu fui andando porque precisava do ar, precisava do movimento, precisava de alguma coisa para fazer com a raiva que estava dentro de mim. Cheguei às 5h15 da tarde. Tinha uma placa na porta. Funcionamento segunda a sexta, das 9 às 17. Fechado. Fiquei parada na frente da porta fechada por um momento. Depois tirei o telefone do bolso e liguei para Rafael. Tem algum número de contato da pastoral? Alguém que a sua mãe conheça lá? Silêncio do outro lado. Depois, ela vai ter. Deixa eu perguntar para ela. Obrigada. Enquanto esperava, sentei no banquinho de pedra na frente da paróquia. O sol estava baixando. Uma senhora varria a calçada do outro lado da rua e me olhava com aquela curiosidade discreta de quem quer entender, mas não quer parecer que está olhando. Pensei no meu pai. No jeito que ele carregava aquela mochila, sempre no ombro esquerdo, nunca nos dois. No cheiro de couro misturado com o desodorante que ele usou por 30 anos. No Mateus pequenininho, com 6 anos, colocando a mochila nas costas e afundando dentro dela porque era grande demais para ele. Parece o vovô, ele tinha dito rindo. O telefone vibrou. Rafael tinha mandado um número. Liguei. Chamou 4 vezes. Uma voz de mulher mais velha atendeu. Alô? Boa tarde. Meu nome é Mariana. A senhora deve conhecer minha sogra, Dona Conceição. Ela fez uma doação ontem na pastoral. Ah, Dona Conceição. Claro, claro. O que foi, minha filha? Ela doou algumas coisas da minha casa sem a minha permissão. Tinha uma mochila de couro marrom entre as coisas.
Ela pertencia ao meu pai que faleceu. Meu filho de 9 anos usava ela. Eu precisava saber se ainda está lá ou se foi para o bazar. Silêncio pensativo do outro lado. O bazar foi ontem de manhã, antes das doações chegarem. Então as coisas de ontem de tarde ainda devem estar no depósito. Mas deixa eu confirmar. Como é a mochila? Couro marrom bem gasta, alças largas, tem um conserto com linha grossa do lado direito. Deixa eu ver. Eu ouvi ela se afastar, ouvir ela falar com alguém ao fundo, o barulho de caixas sendo mexidas. Fechei os olhos. Por favor. Por favor. Mariana? Sim. Tem uma mochila aqui que parece ser essa. Couro marrom, o conserto na alça, é essa? Senti minha garganta fechar. É essa. Pode vir buscar amanhã quando a gente abrir, às 9. A senhora não tem como me encontrar agora? Eu estou aqui na porta da paróquia. Uma pausa. Depois um suspiro gentil de quem entende que há urgência. Espera que eu vou pedir para Dona Teresa abrir. 5 minutos depois, a porta lateral da paróquia abriu. Dona Teresa era uma mulher de uns 60 anos, com cabelo branco e avental com estampa de flores. Ela me olhou para os meus olhos provavelmente vermelhos, e disse, vem comigo. O depósito era uma sala nos fundos cheia de sacolas, caixas e sacos de plástico. Ela foi direta para uma caixa marcada com a data de ontem. Dentro estava a mochila. Eu a segurei e senti aquele cheiro que achei que tinha perdido para sempre. Couro velho e aquele cheiro específico dele que não tem nome, que não tem explicação, que eu só reconheceria com os olhos fechados depois de 40 anos. Não consegui segurar. Chorei ali mesmo, em pé no depósito da Pastoral da Criança, segurando a mochila do meu pai no peito enquanto Dona Teresa fingia que estava ajeitando as caixas do outro lado da sala para me dar um pouco de privacidade. Obrigada, eu disse quando consegui falar. Obrigada de verdade. Quando é coisa de família, a gente faz o que pode, ela disse simplesmente. Tinha uma caixa de papelão também, com desenhos, cartões, papéis. A senhora viu? Ela franziu o senho. Uma caixa de papelão. Olhou em volta. Deixa eu ver. Procuramos juntas. Encontrei a caixa atrás de uma pilha de sacolas de roupas. Estava fechada com fita adesiva amarelecida, a fita original do Mateus, que ele tinha colocado quando tinha uns 5 anos, e escrito com giz de cera na tampa, coisas do Mateus, não mexe. Abri com cuidado. Os desenhos estavam todos lá, os que ele tinha feito no hospital para o meu pai, as cartinhas de letra torta de criança pequena. O mapa do tesouro desenhado em papel pardo, com X marcando o ponto e tudo. E no fundo da caixa, numa folha dobrada, estava um bilhete que eu nunca tinha visto antes. Letra do meu pai, a letra grande e levemente tremida dos últimos meses. Mateus, você é o meu tesouro verdadeiro. Cuida da sua mãe para mim. Com amor, vovô. Precisei sentar no chão do depósito. Dona Teresa não disse nada. Simplesmente puxou um banquinho plástico de perto da parede e sentou do meu lado, esperando. Não tentou me consolar com palavras. Apenas ficou ali. Às vezes é isso que a gentileza é. Quando voltei para o apartamento, Mateus estava sentado na sala com Rafael. Eles dois pararam de falar quando eu entrei. Mateus me viu com a mochila primeiro. Os olhos dele foram para a mochila, para mim, de volta para a mochila. Você achou? Achei. Coloquei a mochila no colo dele. Ele abraçou como se fosse abraçar uma pessoa, com o rosto enterrado no couro. Depois coloquei a caixa no chão ao lado dele. Ele olhou para mim. Tá tudo aqui, meu amor. Os desenhos, as cartas, o mapa do tesouro, tudo. Ele abriu a caixa com cuidado, como se estivesse abrindo algo frágil. Pegou o primeiro desenho, olhou, colocou de volta com o mesmo cuidado. Depois, pegou o bilhete do fundo. Leu uma vez. Leu de novo. Mãe, esse bilhete eu não conhecia. Eu também não. Ficamos em silêncio os dois por um momento. Obrigada, ele disse. Depois ele levou a caixa para o quarto dele e fechou a porta. Rafael e eu ficamos na sala. Ele estava no sofá, os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Você foi buscar sem me pedir para ir junto. Ele disse. Eu precisava ir agora. Não dava para esperar. Eu devia ter ido com você, Rafael. Sentei na poltrona de frente para ele. O que aconteceu hoje não pode acontecer de novo. Ele olhou para mim. Eu sei.
Não é sobre a sua mãe ser boa pessoa ou má pessoa. Ela tem boas intenções, eu sei disso. Mas ela entrou aqui por 2 dias, mexeu em tudo, jogou fora coisas que tinham valor que ela nem tentou entender, e você ficou parado na porta do quarto sem dizer nada enquanto ela tentava me explicar por que eu estava exagerada. Ele passou a mão pelo rosto. Eu sei que fiquei parado. Eu precisava que você tivesse falado antes de eu precisar gritar, antes de eu precisar ir embora para buscar as coisas sozinha. Precisava que você tivesse olhado para aquele quarto reorganizado e falado: "Mãe, isso está errado. Você tem razão." A voz dele estava cansada, mas era uma fadiga honesta, não a fadiga de quem quer encerrar a conversa. Eu sempre fico esperando que as coisas se resolvam por conta própria quando é sobre a minha mãe. E aí você tem que resolver sozinha e parece que você é a vilã da história. Eu não quero ser a vilã. Eu só quero que a nossa casa seja nossa. É nossa. E eu preciso defender isso melhor. No dia seguinte, que era sábado, eu mudei a fechadura. Chamei o chaveiro pela manhã, enquanto o Mateus ainda dormia. Rafael ficou do meu lado o tempo inteiro, sem discutir, sem tentar me convencer a pensar mais. Quando o chaveiro foi embora, Rafael segurou a chave nova na mão por um momento, olhou para ela e disse: "Certo." Só isso, mas foi suficiente. Dona Conceição ligou no domingo. Eu deixei cair na caixa postal. Ela ligou de novo no domingo à noite. Deixei cair de novo. Na segunda-feira, Rafael falou com ela. Eu não ouvi a conversa porque fui propositalmente para o quarto, mas ele ficou no telefone por 40 minutos. Quando desligou, veio me encontrar. Ela quer vir pedir desculpas pessoalmente, para você e para o Mateus. Ela pode vir. Você vai deixar ela falar? Vou ouvir o que ela tem a dizer. Mas, Rafael, eu preciso que você esteja do meu lado durante essa conversa, não no meio. Do meu lado. Estarei. Ela veio na quarta-feira à tarde. Chegou sem avental, sem presentes, sem a postura habitual de quem vai consertar alguma coisa. Chegou com as mãos vazias e um jeito de entrar na sala que eu nunca tinha visto nela antes, mais devagar, sem ocupar o espaço do jeito que ela costumava fazer. Mateus estava na sala fazendo lição. Ele olhou para ela quando ela entrou. "Mateus", ela disse, e a voz saiu diferente. "Posso sentar perto de você?" Ele olhou para mim. Eu fiz um gesto com a cabeça. Ele fechou o caderno e esperou. Dona Conceição sentou na poltrona de frente para o neto. Por um momento ela só olhou para ele, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas num lugar onde normalmente ela só encontrava as palavras rápidas. "Vovó errou muito", ela disse. "Eu entrei na casa de vocês sem pedir. Mexi nas suas coisas sem perguntar. Joguei fora o que era do seu avô sem entender o que estava fazendo." Ela engoliu. "Não tem desculpa para isso. Eu posso explicar o que eu estava pensando, posso dizer que queria ajudar, mas no final eu não parei para perguntar o que você queria, o que sua mãe queria, e era isso que eu devia ter feito primeiro." Mateus ficou quieto por um momento. Ele tem esse jeito de processar as coisas em silêncio que me lembra o meu pai. A mochila do vovô, ele disse finalmente. "Ela cheira diferente de tudo. Não tem outro cheiro igual. E quando você jogou fora, eu fiquei com medo de perder esse cheiro para sempre." Dona Conceição fechou os olhos. "Me perdoa, meu amor." Mateus pensou. Eu podia ver o pensamento acontecendo no rosto dele. Aquela seriedade de 9 anos que é mais honesta do que a maioria das seriedades de adulto. "Eu perdoo", ele disse. "Mas da próxima vez você pergunta primeiro, tá? Pede licença, olha, e pergunta." "Prometo." Ele abriu o caderno de novo, como se o assunto estivesse encerrado, porque para ele estava. As crianças têm essa capacidade de fechar uma porta e continuar andando que os adultos passam a vida tentando recuperar. Depois que o Mateus voltou para o quarto dele, sentei com Dona Conceição e Rafael na sala. Ela me olhou. "Você sempre me achou controladora, Mariana." "Não sempre", eu disse. "Mas às vezes sim. Eu sei que sou. Eu sei que interfiro demais. É o jeito que eu aprendi a demonstrar amor, fazendo coisas, resolvendo coisas. Minha mãe era assim. Eu fui assim com Rafael, e agora sou assim com o Mateus." Ela parou. "Mas eu entendo que o jeito que eu demonstro amor não pode atropelar o que é de vocês. Não foi uma transformação. Não foi um momento de revelação mágica.
Foi uma mulher de 63 anos dizendo uma coisa difícil, com a voz firme de quem sabe que é verdade, mesmo que doa. Eu respeitei isso. A senhora pode vir aqui sempre que quiser. Eu disse. A senhora é a avó do Mateus e faz parte da nossa família, mas como visita, como alguém que liga antes, que pergunta antes, que respeita o que é nosso mesmo quando acha que sabe fazer melhor. Ela assentiu. E a chave? Por enquanto fica comigo. Se em algum momento fizer sentido dar de volta, eu falo. Ela assentiu de novo, sem discutir. Era a primeira vez em 6 anos de Nora que eu a via aceitar uma coisa sem argumentar. Quando ela foi embora, Rafael ficou sentado no sofá por um longo momento. Você foi justa com ela, ele disse. Eu tentei. Mais justa do que eu fui com você nesses anos todos, ele me olhou. Toda vez que ela ultrapassava um limite e você ficava frustrada, eu ficava no meio tentando não escolher, como se não escolher fosse neutro, mas não é. Ficar no meio quando alguém está sendo desrespeitado é uma escolha também. Eu não disse nada, deixei ele terminar. Eu escolho vocês dois, você e o Mateus. É onde eu quero estar quando tem que escolher. Não foi uma declaração dramática. Foi uma conversa de casal numa quarta-feira à noite depois de uma semana difícil, na sala com a luz amarelada e o barulho do vizinho de cima andando pelo apartamento. Mas foi real. E às vezes o que é real e simples vale mais do que qualquer coisa dramática. Nos meses que se seguiram, Dona Conceição cumpriu o que prometeu. Ela ligava antes de vir. Ela perguntava se podia trazer alguma coisa em vez de simplesmente trazer. Na primeira vez que ela veio visitar depois de tudo, ela chegou na porta, tocou a campainha e esperou eu abrir. Coisa pequena, mas coisa grande. Um dia ela chegou com uma caixa de chocolates para o Mateus e uma planta pequena para mim. Sei que você gosta de plantas, ela disse. Mas se você já tiver dessa, me fala que eu troco. Eu sorri de verdade pela primeira vez em muito tempo na frente dela. Não tenho. Obrigada. O quarto do Mateus voltou a ser o quarto do Mateus. Colocamos as miniaturas de volta nas prateleiras. A caixa de desenhos voltou para baixo da cama, agora com uma nova camada de fita adesiva colocada pelo próprio Mateus, que escreveu na tampa com caneta permanente. Coisas do Mateus e do vovô, não mexe por favor. Ou por favor foi ideia dele. E a mochila? A mochila de couro marrom com o concerto na alça direita voltou para o quarto do Mateus e ficou pendurada no gancho da porta, no lugar de destaque que ela sempre deveria ter tido. Numa noite, passando pelo corredor, eu vi a porta do quarto dele entreaberta e ele sentado na cama lendo, com a mochila no colo, passando a mão no couro de vez em quando sem perceber, como um gesto automático de conforto. Eu aprendi algumas coisas nessa história toda. Aprendi que ter boas intenções não é suficiente se você não para perguntar o que o outro precisa. Que entrar na vida de alguém sem permissão, mesmo com amor, é invasão. Que estabelecer um limite não é rejeitar uma pessoa. É dizer para ela que você a respeita o suficiente para ser honesta. E aprendi, mais do que qualquer outra coisa, que às vezes o amor mais importante que você pode demonstrar para um filho não é protegê-lo de toda a dor, porque isso não é possível, mas mostrar para ele que quando algo dele for ameaçado, você vai até o fim para defender. Meu filho sabe que a mochila do avô não some de novo. Ele sabe que os desenhos estão na caixa embaixo da cama, e sabe porque viu que a mãe dele vai atrás quando é preciso. Isso, no final, é o que fica. Eu tinha 40 anos quando entendi que tinha passado 7 anos financiando a minha própria invisibilidade. Não foi numa briga com gritos, não foi num dia marcado no calendário. Foi numa manhã de segunda-feira, enquanto eu estava na lavanderia da casa onde eu morava, separando a minha roupa da roupa dos outros, e a minha cunhada entrou, pegou a cesta que eu tinha acabado de organizar, virou tudo de volta na máquina e disse, sem nem me olhar direito: aqui em casa a gente lava junto. Você já devia saber disso. Eu tinha 40 anos e estava separando roupa como se fosse uma hóspede que precisava não atrapalhar. Naquele momento eu sorri, um sorriso que ela não entendeu, porque 7 anos antes, quando tudo isso começou, eu era uma mulher diferente. E o que eu já tinha construído em silêncio enquanto ela falava ia mudar tudo. Mas deixa eu te contar desde o começo. Eu me chamo Carla.
Sou professora de matemática há 15 anos. Sempre fui boa com números. Minha mãe dizia que eu nasci contando, que eu somava antes de aprender a ler. Essa habilidade com números foi o que me salvou mais tarde, mas nos primeiros anos de casamento, ela estava adormecida debaixo de um amor que eu confundia com certeza. Quando conheci meu marido, ele tinha 34 anos e morava numa casa grande no bairro São Lucas, em Ribeirão Preto, com a mãe dele e a irmã mais nova. A irmã, que eu vou chamar de cunhada porque é o que ela era, tinha 27 anos na época, era solteira, trabalhava num salão de beleza e tratava aquela casa como se fosse um reino pessoal. Quando meu marido me apresentou a ela pela primeira vez, ela me olhou de cima a baixo, deu um sorriso que não chegou aos olhos e disse: "Finalmente." Ele falava tanto de você. Aquele "finalmente" tinha um peso que eu não soube ler na hora. Nos primeiros meses de namoro, tudo parecia normal. A casa era grande, a mãe dele era gentil, uma senhora de 68 anos com problemas de coluna que passava a maior parte do tempo no quarto descansando. Meu marido era um homem bom. Eu acreditava nisso com toda convicção. E quando ele me propôs casamento, 2 anos depois de nos conhecermos, a proposta veio com uma condição que foi apresentada como temporária: morar na casa da família enquanto a gente juntava dinheiro para comprar o nosso lugar. "É só um tempo", ele disse. "Minha mãe precisa de alguém por perto por causa da saúde. Minha irmã não dá conta sozinha. 1 ano, 2 no máximo, e a gente sai." Eu disse sim. Claro que disse. Estava apaixonada, e 2 anos parecia pouco perto de uma vida inteira. O problema é que 2 anos viraram 3, 3 viraram 5, e quando eu percebi que tinha passado 7 anos naquela casa, o que era temporário, tinha se tornado a estrutura inteira da minha vida cotidiana. Nos primeiros meses depois do casamento, eu tentei me adaptar com boa vontade, acordava cedo, ajudava com a limpeza, cozinhava quando podia. Mas logo percebi que a dinâmica daquela casa tinha regras não escritas que ninguém tinha me explicado e que minha cunhada administrava com uma precisão que eu só fui entender com o tempo. Ela não precisava gritar. Nunca gritava. Tinha um jeito de organizar as coisas de um modo que eu sempre ficava de fora. As decisões sobre a casa, o cardápio da semana, as reformas pequenas quando chamar o técnico, o que comprar no mercado, tudo passava por ela. Se eu sugeria alguma coisa, havia sempre uma razão para não funcionar. "A gente já faz assim há anos, Carla. Minha mãe prefere desse jeito. Aqui dentro as coisas têm uma lógica, você vai entendendo. Essa última era a favorita dela." Dita com um sorriso paciente, como se eu fosse uma criança que ainda estava aprendendo a andar. Com o tempo, aprendi a não sugerir. Era mais fácil. O que eu não aprendi a calar foi sobre as contas. Desde o primeiro mês, propus ao meu marido que a gente contribuísse para as despesas da casa. Era justo. Estávamos usando o espaço, a água, a luz, o gás. Ele concordou. A partir daí, todo mês eu transferia uma quantia combinada para uma conta que ele administrava. Água, luz, internet, condomínio, mercado, minha parte. Eu fazia isso religiosamente. 7 anos, todo mês, sem falhar. O que eu não sabia, e só descobri muito mais tarde, era que essa contribuição entrava na conta do casal e saía de lá de outras formas. Minha cunhada não sabia que eu contribuía. Para ela, e provavelmente para a mãe dele também, eu era uma mulher que morava de favor, que usava a estrutura da casa deles e ainda queria ter voz. Mas não era só isso. No 3º ano de casamento, minha cunhada trouxe o namorado para morar na casa também. Ninguém me perguntou. Ninguém perguntou ao meu marido formalmente. Simplesmente numa sexta-feira o rapaz apareceu com malas e no sábado seguinte o quarto que tinha sido improvisado como escritório virou o quarto deles. A casa, que já era cheia, ficou ainda mais cheia. E a cunhada, que já tinha uma presença grande, passou a se comportar como se a chegada do namorado tivesse dado a ela um status adicional. Agora era um casal contra outro casal, e na hierarquia daquela casa, o casal dela vencia. Eu falei com meu marido naquela noite. Você não acha que a gente precisava ter conversado sobre isso? Mais uma pessoa morando aqui. Ela é minha irmã, Carla. A casa é da família. Essa frase, a casa é da família, eu a ouvi tantas vezes nos 7 anos seguintes que ela virou uma espécie de parede.
Toda vez que eu tentava abrir uma janela, essa frase fechava tudo de volta. No 5º ano, a cunhada decidiu que queria reformar a cozinha. Meu marido foi consultado, eu não fui. A reforma aconteceu durante 3 semanas, com barulho, poeira e o namorado dela fazendo serviço de pedreiro nos fins de semana. A cozinha ficou bonita. Com as escolhas dela, as cores dela, a organização que ela quis, eu cozinhava naquele espaço que não tinha nada de mim e tentava não deixar que isso me incomodasse mais do que precisava. Mas incomodava. E o que incomoda por tempo suficiente muda alguma coisa dentro da gente. Não de forma dramática, de forma silenciosa, como a água que vai encontrando a fresta na pedra. Foi no 6º ano que eu comecei a fazer as contas de verdade. Eu sou professora de matemática. Já disse isso, mas durante anos eu tinha aplicado os números ao trabalho, às provas dos alunos, ao planejamento de aula e deixado as minhas próprias finanças numa espécie de piloto automático. Pagava o que tinha que pagar, guardava o que sobrava, não perguntava muito, mas naquela época, por razões que não consigo explicar completamente, comecei a olhar com mais atenção. Abri uma planilha. Coloquei tudo: salário, contribuições para a casa, gastos pessoais, o que sobrava. E quando somei o total que eu tinha transferido para a conta do casal ao longo de 6 anos, fiquei olhando para o número por um tempo que não sei medir. Era um valor expressivo, um valor que, se tivesse sido guardado ou investido em vez de entrar numa conta coletiva, seria o começo de alguma coisa. Fechei a planilha. Fiquei pensando. Comecei a pesquisar. Primeiro por curiosidade profissional, depois com uma intenção que foi crescendo devagar. Pesquisei sobre investimentos, sobre imóveis, sobre o que era possível construir com disciplina ao longo do tempo. Como professora de escola pública, meu salário não era alto, mas era estável, e eu tinha um 2º emprego, dava aulas particulares nos fins de semana para alunos de ensino médio que precisavam de reforço. Esse dinheiro extra eu nunca tinha declarado para ninguém. Não era segredo. Simplesmente nunca tinha sido perguntado. Abri uma conta de investimentos no meu nome, só no meu nome, numa fintech que eu tinha pesquisado. Comecei pequeno. Todo mês, depois de honrar todas as minhas contribuições para a casa, eu separava uma parte do que sobrava e investia, sem falar para ninguém. Não era desonestidade. Era, pela primeira vez em 6 anos, uma decisão que eu tomava para mim. Meu marido sabia que eu dava aulas particulares. Achava ótimo. Me dizia que me admirava pela dedicação. Nunca perguntou o quanto eu ganhava com isso, e eu nunca contei. Não porque quisesse esconder, mas porque ele nunca tinha demonstrado interesse em saber. Passaram-se 18 meses. A conta cresceu mais do que eu esperava. Eu tinha sido mais disciplinada do que eu mesma me dava crédito. E quanto mais o saldo subia, mais clara ficava uma coisa que eu tinha evitado olhar de frente por muito tempo. Eu não estava bem naquela casa. Não de um jeito agudo, não de um jeito que me fazia chorar no banheiro. Era um mal-estar sordo, constante. Como um dente que dói só quando você morde de um lado específico, mas que você aprende a desviar tanto que nem percebe mais o quanto está mudando o jeito de mastigar. Foi nessa época que aconteceu o jantar. Minha cunhada tinha convidado a família dela, que era a família do meu marido também, para um jantar em casa. Vieram tios, primos, a avó do namorado dela. A mesa estava cheia. Eu tinha ajudado a cozinhar, tinha comprado parte dos ingredientes, tinha ficado 2 horas na cozinha enquanto ela recebia as pessoas na sala. Quando todo mundo se sentou, a cunhada fez um brinde. Agradeceu a casa, agradeceu a família, falou sobre o quanto era bom estar ali, naquele espaço que ela tinha construído com tanto carinho. Olhou para cada canto da cozinha que ela tinha reformado, para a mesa que ela tinha escolhido, para as cortinas que ela tinha comprado. Não mencionou meu nome em nenhum momento. Nenhuma vez. Eu estava sentada na ponta da mesa com um copo de suco de maracujá na mão, sorrindo enquanto todo mundo aplaudia. Meu marido estava do meu lado. Ele me olhou depois do brinde com aquela expressão de quem está esperando que eu esteja bem, e eu estava, de algum jeito que ele não entenderia se eu explicasse, porque o sorriso que eu dei para ele naquele momento era o mesmo sorriso que eu ia dar muitos meses depois, quando as coisas mudassem de vez. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e a cozinha estava limpa, fui para o nosso quarto,
abri o aplicativo do banco no celular e olhei para o saldo da conta de investimentos. O número me surpreendeu, mesmo sendo eu quem tinha construído ele, real por real, ao longo de 18 meses de disciplina silenciosa. Era um número que me dava opções, e opções eram o que eu precisava. Não dormi cedo naquela noite. Fiquei olhando para o teto pensando em qual seria o próximo passo. Comecei a pesquisar imóveis. Não com urgência, com método. Eu entendo de números, de análise, de planejamento de longo prazo. Era o que eu ensinava aos meus alunos toda semana. Antes de qualquer resposta, você precisa entender a estrutura do problema. E o meu problema tinha uma estrutura clara. Eu precisava de um imóvel que fosse funcional como moradia, mas que também pudesse gerar renda se necessário. Precisava caber dentro do que eu tinha acumulado, com margem para reforma e reserva. E precisava ser algo que eu pudesse administrar sozinha, sem depender de ninguém. Visitei 5 imóveis em 3 meses, sempre sozinha, sempre nos horários em que meu marido estava no trabalho. Não era mentira o que eu dizia quando saía, tinha compromisso. Era só que o compromisso era comigo mesma. O 6º imóvel foi o que mudou tudo. Era uma casa de 2 andares num bairro tranquilo de Ribeirão Preto, a 15 minutos do centro. O andar de cima tinha 2 quartos, sala, cozinha e uma varanda pequena com vista para a rua. O andar de baixo tinha sido adaptado como sala comercial, usado por anos por uma nutricionista que tinha se mudado para São Paulo. O espaço estava vazio há 4 meses e a corretora me disse que tinha 2 pessoas interessadas em alugar, mas o proprietário tinha preferência para vender o imóvel inteiro. Fiz as contas no carro antes de sair dali. O valor de venda cabia dentro do que eu tinha, com uma margem razoável para reforma e reserva de emergência. A renda potencial do aluguel do espaço comercial, segundo a corretora, ficava entre 3 e 4 mil reais por mês dependendo do tipo de negócio. Isso cobriria boa parte das minhas despesas mensais. O imóvel se pagaria, nos meus cálculos conservadores, em pouco mais de 12 anos, e depois disso seria renda pura pelo resto da vida. Eu sou professora. Números não mentem quando você os trata com respeito. Precisei de 1 semana para decidir. Não foi uma decisão emocional. Foi calculada, planilhada, revista 3 vezes. Na quinta-feira seguinte, no meu horário de almoço, assinei o contrato num cartório no centro da cidade. Saí de lá com a pasta de documentos no braço, entrei numa padaria na esquina, pedi um café com leite e uma fatia de bolo de cenoura e fiquei sentada ali por 20 minutos, olhando pela janela para as pessoas passando na calçada. Era a primeira vez em muito tempo que eu sentia que o chão embaixo dos meus pés era realmente meu. Não contei para meu marido. Ainda não. Havia uma parte de mim que queria acreditar que aquele imóvel poderia ser o começo de uma conversa honesta, que talvez, quando eu apresentasse a ele o que eu tinha construído, a gente pudesse finalmente falar sobre sair da casa da família e começar uma vida que fosse realmente nossa. Uma casa onde eu tivesse nome, não apenas presença. Onde as decisões fossem tomadas por 2 adultos iguais, não por uma hierarquia que eu nunca tinha aceitado formalmente, mas tinha aceitado na prática por 7 anos. Voltei para casa naquela noite como se nada tivesse acontecido. A cunhada estava na sala com o namorado assistindo televisão. Meu marido estava no quarto com o celular. Aqueci as sobras do jantar, comi sozinha na cozinha, lavei meu prato e guardei. Na semana seguinte aconteceu a cena da lavanderia. Eu estava separando minha roupa da roupa dos outros. Ela entrou, pegou a cesta, misturou tudo de volta e disse que aqui em casa a gente lavava junto. E eu sorri. Aquele sorriso que ela não entendeu. Naquela mesma noite, depois que a casa ficou quieta, fui até o quarto onde meu marido estava, fechei a porta, sentei na cadeira e disse com calma: "Preciso que você me diga uma coisa com honestidade. O dinheiro que eu transfiro todo mês para a conta do casal, para onde ele vai de verdade?" Ele tirou os olhos do celular. Me olhou. "Para as contas, Carla. A gente usa para as despesas. As despesas da casa que é da sua família. É a casa onde a gente mora. É a casa onde a gente mora sem ter nenhum direito sobre ela. Sem nome em nenhum documento. Sem poder mudar uma torneira sem consultar sua irmã." Fiz uma pausa. "Você já repassou alguma coisa disso para sua mãe? Ela sabe que eu contribuo?"
Ele ficou quieto por tempo suficiente para que a resposta já estivesse dada antes de ele falar. Carla, as coisas da casa sempre foram organizadas pela minha irmã. Eu não me meto nessa parte. Então me responde, sua mãe e sua irmã acham que eu moro aqui de graça? Ele não respondeu. Pegou o celular de volta. E foi naquele silêncio, naquele movimento de pegar o celular de volta, que eu entendi o que precisava entender. Não havia nada para consertar ali. Não era a cunhada o problema, era a estrutura inteira. Uma estrutura onde minha contribuição era invisível, minha voz era tolerada mas não ouvida, e meu lugar naquelas paredes era o de alguém que estava de passagem, independente de quantos anos tivessem passado. 7 anos. Saí do quarto, fui até a varanda, fiquei ali por um tempo olhando para a rua. Não estava com raiva. Raiva é uma emoção que embaraça o raciocínio, e eu precisava do meu raciocínio inteiro. O que eu sentia era uma clareza fria, do tipo que aparece quando você finalmente para de tentar enxergar o que quer que seja diferente do que é. Comecei a planejar. Liguei para o arquiteto que a corretora tinha me indicado quando comprei o imóvel e marcamos uma visita para avaliar o que precisava ser feito antes de eu me mudar para o andar de cima. A reforma era pequena, uma mão de tinta em todos os cômodos. A cozinha precisava de alguns reparos hidráulicos. O banheiro tinha um rejunte que precisava ser refeito. Nada estrutural. O espaço comercial embaixo precisava de pintura nova e de uma adequação elétrica para receber qualquer tipo de profissional de saúde ou bem-estar. Combinamos que os trabalhos começariam na semana seguinte, durante o horário comercial, enquanto eu estava na escola. Em paralelo, entrei em contato com um advogado especializado em direito de família. Queria saber exatamente qual era a minha situação legal, o que era meu, o que era do casal, o que eu precisava proteger. A conversa durou 1h30 e foi, em alguns momentos, difícil de ouvir, mas me deu o mapa, e com o mapa você não anda às cegas. Durante as 3 semanas seguintes, continuei a minha rotina sem alterar nada visível. Acordava, tomava café, ia para a escola, dava aulas, voltava, jantava, dormia, por fora, tudo igual. Por dentro, eu estava desmontando uma vida e reconstruindo ela em outro endereço, com cuidado, sem pressa, sem erro. Comecei a tirar as minhas coisas da casa aos poucos. Não de uma vez, não de forma dramática que pudesse chamar atenção. Toda semana levava uma sacola para o carro. Primeiro os documentos, certidão de casamento, diploma, registros de imóvel, extratos. Depois os itens com valor sentimental, cartas da minha mãe, fotos da minha infância, um relógio que tinha sido do meu pai. Depois roupas de fora de temporada, dobradas em sacolas de supermercado, que eu colocava no porta-malas disfarçadas entre sacolas de compras. Meu marido não percebeu. Ou percebeu, e preferiu não perguntar. Nunca vou saber com certeza. Numa quinta-feira à tarde, o arquiteto me mandou mensagem. Pronto, pode vir quando quiser. Fui naquela mesma tarde, direto da escola, ainda com o caderno de chamada na bolsa. Abri o portão com a minha chave, subi a escada externa que levava ao andar de cima, destranquei a porta. O cheiro era de tinta nova. As paredes estavam brancas, limpas, sem marca de ninguém. A luz da tarde entrava pela janela da sala e fazia um retângulo dourado no chão de cerâmica. Andei por cada cômodo devagar. A cozinha com os reparos feitos. O banheiro com o rejunte novo. O quarto maior com a janela que dava para o quintal. Fiquei parada no meio da sala por um tempo que não sei medir. Não havia foto nas paredes. Não havia marca de ninguém. Nenhuma toalha dobrada do jeito errado. Nenhuma regra não escrita. Nenhuma presença que eu precisasse negociar. Chorei um pouco, não de tristeza, de alívio. Voltei para a casa da família naquela noite. Jantamos em silêncio. A cunhada, o namorado dela, meu marido e eu. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, a cunhada passou por trás de mim e comentou que o banheiro do corredor precisava ser limpo no final de semana e que era a minha vez. Eu disse tudo bem. No sábado seguinte, o caminhão chegou às 8 da manhã. Eu tinha contratado uma empresa pequena de mudança, eficiente e discreta. Combinei tudo por mensagem durante as semanas anteriores. Eles sabiam exatamente o que levar. Os móveis do nosso quarto que eu tinha comprado com o meu dinheiro e cujas notas fiscais estavam no meu nome.
O guarda-roupa que eu tinha trazido da casa dos meus pais quando me casei, a mesa de cabeceira com o abajur que eu tinha escolhido, os eletrodomésticos que eu tinha adquirido ao longo dos 7 anos de casamento, os utensílios de cozinha, minha estante de livros, com todos os livros, as plantas que eu tinha cuidado por anos na janela do quarto, e o quadro pequeno de azulejos portugueses que eu tinha ganhado da minha mãe e que ficava pendurado num canto que a cunhada nunca tinha reclamado, talvez porque não parecesse valioso o suficiente para merecer atenção. Meu marido tinha saído cedo naquele sábado para um torneio de futebol com amigos, como fazia todo sábado de manhã. A cunhada estava em casa, mas tinha o hábito de dormir até tarde nos fins de semana. Eu sabia disso. 7 anos de convivência ensinam a rotina de uma pessoa melhor do que ela mesma conhece. Às 8h40, quando o caminhão estava quase carregado, ouvi a porta do quarto dela abrir, passos no corredor. Ela apareceu na entrada do nosso quarto, cabelo bagunçado, olhos ainda pesados de sono, e ficou parada olhando para o espaço vazio onde a nossa cama tinha estado. Olhou para mim. Olhou para os rapazes da mudança. Olhou para as caixas empilhadas no corredor. O que está acontecendo? Estou indo embora, eu disse. Simples, sem drama, sem explicação além do necessário. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se o cérebro ainda estivesse processando. Depois veio a indignação. Você não pode simplesmente. Isso é a casa da família. Você não tem autoridade para. Autoridade? Eu disse, ainda com o mesmo tom de voz. Eu estou levando as minhas coisas, as que são minhas com nota fiscal e tudo. Não estou levando nada que não seja meu. Você precisa falar com meu irmão primeiro. Você não pode tomar uma decisão dessas assim. Pode ligar para ele se quiser. O número você tem. Ela ligou. Eu ouvi a voz dela no quarto ao lado enquanto os rapazes terminavam de descer a estante. Ela falava num tom que misturava raiva e incredulidade, repetindo várias vezes: ela está indo embora, e com um caminhão, e levou tudo, como se a escala da situação ainda não coubesse direito nas palavras. Quando os rapazes terminaram, dei uma última volta pelo nosso quarto. Estava vazio. A estrutura da cama que tinha sido da família ficou, um guarda-roupa velho que nunca foi meu ficou, as marcas retangulares na parede onde os quadros tinham estado por anos ficaram. Peguei minha bolsa, saí do quarto, desci o corredor. A cunhada estava na sala, o celular ainda na mão. O namorado tinha aparecido atrás dela com cara de quem não entende bem o que está acontecendo, mas sabe que não deve falar nada. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Não era a arrogância costumeira, era desorientação. Era a cara de quem está olhando para um problema que não tem a forma dos problemas que ela sabia resolver. Carla, para. A gente precisa conversar. Parei na porta. Me virei. A gente precisava ter conversado há 7 anos, eu disse, sobre contribuições, sobre respeito, sobre o que significa morar com alguém. Não aconteceu. Agora eu tenho a minha casa, então estou indo para ela. Você comprou uma casa? A voz dela subiu um tom. Com que dinheiro? Esse dinheiro não era do casal? O dinheiro que eu ganhei trabalhando depois de honrar todas as minhas contribuições para essa casa é meu. Sempre foi. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Mas a casa fica sem ninguém para ajudar nas contas. Minha mãe, as despesas. As contas do meu marido são problema do meu marido, eu disse. As minhas vou pagar no meu endereço novo. Saí. Fechei o portão. Entrei no meu carro atrás do caminhão. Meu marido me ligou 40 minutos depois, enquanto eu estava no meu imóvel orientando a entrada dos móveis. Deixei ir para a caixa postal. Ligou de novo. Mandou mensagem. Liguei uma terceira vez, e dessa vez eu atendi. Carla, o que aconteceu? Minha irmã está em pânico. Você foi embora? Para onde? Estou na minha casa. Silêncio. Que casa? Você tem um apartamento? Uma casa, 2 andares, com espaço comercial no térreo, que já tem 2 interessados em alugar. O silêncio dessa vez durou mais. Quando você? Como? Esse dinheiro. A gente precisava ter conversado sobre isso. Esse dinheiro era do casal. Respirei fundo. Queria manter a serenidade que tinha me custado tanto cultivar. Por 7 anos eu depositei todo mês minha contribuição na conta do casal, eu disse com cuidado.
Essa contribuição pagava despesas de uma casa que não era nossa. A conta que ficou de fora, o dinheiro das aulas particulares, o que eu guardei além do que contribuí, esse dinheiro era meu, só meu. Nunca foi perguntado, nunca foi declarado como casal. Era meu salário, do meu segundo trabalho, que eu investi com disciplina enquanto você virava o rosto para tudo que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Carla. Eu recomendo que você procure um advogado para a parte legal do processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. Fiquei parada no meio da sala vazia do meu andar, os móveis ainda na metade do processo de serem colocados nos cômodos. Um dos rapazes da mudança perguntou onde ia a estante. Apontei para a parede do fundo. Ele foi lá. Naquela noite, depois que os rapazes foram embora e a casa estava montada o suficiente para ser habitada, sentei no chão do meu quarto com as costas encostadas na parede nova, um copo de água na mão. Os móveis estavam no lugar. A estante estava cheia de livros. A planta da janela tinha chegado sem estragar. Ouvi o silêncio da minha casa. Era um silêncio diferente de tudo que eu tinha conhecido nos últimos 7 anos. Não era o silêncio tenso de quem está evitando conflito. Não era o silêncio vazio de quem se acostumou a não ter voz. Era um silêncio limpo, inteiro, do tipo que só existe quando você está num lugar que é realmente seu. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando com uma velocidade que me surpreendeu. O espaço comercial no térreo foi alugado por uma fisioterapeuta jovem que estava montando o próprio consultório. A renda do aluguel era boa, cobria mais da metade das minhas despesas mensais. Continuei dando aulas, continuei guardando, mas agora o que eu construía tinha um destino claro. O processo de separação foi conduzido pelos advogados, sem grandes dramas jurídicos. O imóvel era meu antes da separação formal ser iniciada. O que era do casal foi dividido de acordo com o que era justo. Não foi fácil, mas foi limpo. A cunhada me mandou mensagem algumas semanas depois. Não sei como conseguiu o número, talvez pelo meu marido. Perguntava se eu não tinha exagerado, se a situação não tinha sido um mal-entendido, se a gente não podia conversar. Eu li a mensagem. Não respondi. Não porque estivesse com raiva, mas porque algumas conversas chegam tarde demais. E quando chegam tarde demais, a resposta já foi dada de outra forma. O que ficou daquele período todo não é mágoa. Passou tempo suficiente para que a mágoa virasse outra coisa. O que ficou é mais útil do que mágoa. É entendimento. Eu fiquei 7 anos numa casa onde eu não tinha nome em nenhum documento, não tinha voto nas decisões que moldavam o cotidiano, não tinha um cômodo que fosse completamente meu. Fiquei por amor, no começo. Depois por inércia. Depois por medo, não de sair, mas de admitir o que significava sair. Porque admitir que você precisa sair é admitir que o que você construiu não era o que você pensava. E tem uma coisa que ninguém te conta sobre essa admissão. Ela dói no começo, mas do outro lado dela está uma leveza que você esqueceu que era possível sentir. Independência financeira não é um conceito abstrato. Não é para mulheres que ganham muito ou que não precisam de ninguém. É a diferença concreta entre ter escolhas e não ter. Entre poder ir embora e precisar ficar. Entre ter uma voz dentro de 4 paredes e ser tolerada dentro delas como uma presença que pode ou não ser consultada dependendo do humor do dia. Eu passei 7 anos aprendendo isso da forma mais demorada possível, mas aprendi. Hoje, quando chego da escola à tarde, paro o carro na vaga que é minha, no imóvel que tem meu nome na escritura, e antes de subir a escada, pego a chave no bolso. Tem um momento, um segundo exato, antes de enfiar a chave na fechadura, em que eu paro. É um hábito que desenvolvi sem perceber e que não pretendo abandonar. É o segundo em que eu me lembro da mulher que estava na lavanderia separando roupa como se fosse hóspede da própria vida. Da expressão de quem me disse que eu não tinha lugar ali. Do silêncio do meu marido olhando para o teto enquanto eu esperava por uma resposta que não vinha. E então enfio a chave. Ouço o clique do trinco. Abro a porta. E sorrio. O mesmo sorriso de sempre. Pequeno, quieto. Só que agora é dentro da minha casa.